Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de Fundamentos da Administração, né? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês assim, que o nosso código de aula em relação ao código da aula do semestre anterior, né, no sala de aula, mudou, tá certo? Então, o que é que nós temos que entender com clareza, gente? Que é o código que você vai entrar para poder colocar as atividades vai ser o código que está na descrição do nosso Zap, tá? E qualquer coisa que você tiver dúvida em relação a esse código, você entra em contato comigo que está resolvido, que eu já mando para você automaticamente, você entra. Então, assim, além disso, que eu gostaria de realçar, antes de iniciar a nossa aula, tá? É o seguinte, você pode não só acessar esse outro código de aula, mas você tem que tomar cuidado quando você for mandar a atividade que o professor está pedindo, você manda por esse segundo código, tá? Onde você vai ter o nosso outro sala de aula, tá certo? E aí, a partir dessas pequenas observações, tá? Nós iniciamos a nossa aula de administração, de fundamentos da administração e gestão de processos, tá? Na aula passada, nós terminamos falando de um software chamado Lucidchart, tá certo? E esse software é um app que você entra na internet e aí se cadastra pelo e-mail, se cadastra através do Facebook, enfim. E através dele você vai poder elaborar o fluxograma de uma determinada empresa, tá certo? E aí a gente esclareceu um pouquinho sobre como é que funciona o fluxograma, quais as etapas, né? Que objetivo que ele cumpre, e ao mesmo tempo nós mostramos como é que funciona, tá? A variação de cores no Lucidchart, como é que você escreve um texto em cima de cada gráfico, tá? E aí o que eu gostaria de conversar com vocês é que existem outras formas de você montar o seu fluxograma. Além do fluxograma que você pode montar no Lucidchart, tá certo? Você pode montar também em outras plataformas, tá certo? Uma plataforma que você pode montar o seu fluxograma, caso você não tenha nenhum software, é o caderno, tá? Tá aí o caderninho, você pode observar. Você pode montar o seu fluxograma empresarial baseado em cada etapa de funcionamento da empresa no seu caderninho, tá certo? E não só fluxograma, organograma, o seu brainstorm, tá? Tem, como eu disse para vocês, cada termo desse representa uma atividade administrativa específica que você vai poder pegar e levar, se apropriar para utilizar no curso de multimídia, tá certo? E principalmente quando você for requisitado no estágio que segue posteriormente a cumprir alguma tarefa que tenha a ver com isso, né? Para quem tem mais identidade com isso, você pode então se aprofundar na ideia de composição de gráficos, né, dentro da empresa. E aí, gente, fora o Lucidchart, fora o caderno que está aí disponibilizado, nós temos um outro programa, tá certo? Qual é o outro programa? É esse aqui, ó, gente. É esse aqui que eu separei para vocês. É o Visage Process Modeler. E aí ele é diferente, tá certo? Do Lucidchart, porque você pode instalar ele, tá? Então você também tem essa outra opção aqui, ó, o Visage, tá certo? E aí o Visage, tá? Onde é que você vai encontrar? Vai encontrar na internet. Você vem aqui, né, no Google, digita Visage Modeler, tá certo? Visage Modeler. E aí ao mesmo tempo você vai encontrar vários links disponíveis. Eu recomendo que você pegue esse aqui, ó, do baixo aqui, certo? Ou então vai no próprio site do Visage Modeler, tá aqui, ó. E aí você faz o download da versão. Você vai clicar, né, no link do site, tá aqui, tá? E aí, gente, você vai ter você vai clicar aqui, tá certo? Aí ele vai ficar baixando. Quando terminar de baixar, vai aparecer essa janelinha aqui para você, tá certo? Do Visage Modeler Process, tá? E aí você vai clicar, né, no instalador, vai mandar avançar e aí vai aparecer o termo de compromisso aqui, enfim, aí você pula, né? Coloca o seu nome, certo? Coloca o nome da empresa, no caso eu vou colocar o nome da escola em que eu trabalho, né?
certo? Você pode colocar uma empresa fictícia e mandar avançar. Quando você manda avançar, avança, aí no final tem a parte de instalação. E aí ele vai instalar automaticamente o seu Visage, tá certo? Aí, gente, ele vai executar as operações, ele vai instalar dentro do seu computador ou através de um formato alternativo, tá certo? E aí você vai observando as possibilidades dele. Aí o link vai ser criado aqui, ó, Visage Process, ok? E aí você vai poder esperar a finalização aqui do processo. Enquanto finaliza aqui, gente, vamos dar uma olhada em algumas coisas a mais que nós temos disponibilizados para a construção do fluxograma, que eu acho super interessante que vocês prestem atenção, tá? Aí nós temos aqui nesse material um pequeno tutorial explicativo sobre como é que funciona cada gráfico específico, o que é cada quadradinho, o que representa cada forma geométrica para uma empresa. Eu achei muito interessante, eu queria compartilhar esse material com vocês e aí vocês me devolvessem as impressões que vocês têm sobre isso, tá certo? Vamos lá. Existem diversas notações para fluxogramas. Eu vou depois colocar, eu estou colocando agora aí na tela, uma figura que mostra todos os objetos que podem ser utilizados para a elaboração de um fluxograma. No entanto, quando o intuito é perceber se o aluno é capaz ou não de mapear um processo de negócio, você não precisa chegar a um nível de detalhe tão grande, já que seu objetivo maior é tentar avaliar, se o aluno compreendeu ou não aquele processo, sendo capaz de mapeá-lo. Então, eu só vou utilizar 3 figuras. E que 3 figuras são essas? Vou até virar a página aqui para colocar aqui para vocês. Primeira coisa que eu vou utilizar é uma estrutura como se fosse uma elipse, que é uma estrutura que vai indicar o início ou o fim do processo, tá? Sempre vou começar e terminar com uma estrutura dessa. A próxima estrutura é um retângulo. Vou pedir desculpas pela correção aqui das figuras, mas eu não vou me ater a esse tipo de detalhe não, tá? Isso daqui é uma atividade ou uma etapa do processo, ok? Em seguida, nós temos um losango, que é uma estrutura de decisão, beleza? Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos 3 figuras que está sendo explicado através desse pequeno tutorial, mas o que eu gostaria de observar para vocês? Cada figura dessa, você não vai precisar se especializar em cada uma delas, mas você tem que ter a consciência clara que cada uma delas representa uma coisa diferente. E nessa representação, você vai observando, tá certo? Como é que vai funcionando o processo de construção do fluxograma. Por exemplo, ele constrói uma elipse aqui para dizer que a elipse vai representar o início de uma atividade de uma empresa e o fim também, tá certo? Aí depois ele constrói um quadrado para dizer, nesse quadrado aqui eu estou colocando uma atividade que diz respeito a uma etapa do funcionamento da empresa, tá certo? Na figura de baixo nós temos a representação da ideia de decisão, tá certo? Decisão. O retângulo coloca a parte da atividade, o losango, a parte de decisão, o zerinho aí é o conector, que é o conector de elementos gráficos uns com os outros, tá certo? E aí é isso que ele vai explicando nesse material. O que é bacana observar, apesar de vocês não precisarem se aprofundar, é que isso aqui, apesar de ser já tá lá encontrado no Lucidchart, pode ser desenhado no caderno, tá certo? Não tem problema nenhum. E aí, ao mesmo tempo, você vai observando como é que funciona o processo de criação de uma empresa, tá certo? E é super bacana você prestar atenção nesses detalhes, né? E aí, isso aí fica a título de curiosidade, mas eu vou passar mais um pouquinho para vocês, para observar, para você mostrar, ter a clareza de como é que funciona em mais detalhes esse processo de fluxograma, para caso um dia você precise utilizar ao trabalhar numa empresa, ou pelo menos caso um dia você precise entender como é que uma empresa funciona a partir de suas etapas, aquele gráfico da sapataria, né? De uma empresa de sapataria, um gráfico de uma empresa de informática, né?
A empresa recebe o pedido, repassa esse pedido para o funcionário A, B ou C, funcionário B, A, B ou C conversa com outro, né? E aí depois conversa com, por exemplo, um gestor que toma uma decisão, tá? E aí, dependendo do que você está querendo, além de entender esse gráfico, você vai poder construir o fluxograma de uma empresa que você quiser criar também. Isso é muito, muito bom de prestar atenção, tá ok? Vamos dar mais uma olhada aqui. Mapear um processo. É possível elaborar um fluxograma, tá? De forma extremamente simples, mas compreensível, beleza? Eu tenho aqui outras figuras, como vocês viram anteriormente. Eu tenho documento, tenho atraso, tenho banco de dados, tem diversas outras figuras, mas não é necessário a gente chegar nesse nível de detalhe, tá? Vamos lá. Então, nesse caso que eu coloquei para vocês na tela, eu vou, como disse, eu vou começar sempre aqui com início, tá? Vou começar sempre com uma estrutura de início, beleza? E aí a primeira atividade do processo. Eu lembro que vocês têm que mapear todas as ações que são realizadas pela empresa que realiza o processo. Então, se alguma coisa aqui é feita por um fornecedor, por um cliente, vocês têm que pensar o seguinte: quando o cliente está fazendo isso, o que a minha empresa faz? Por exemplo, em um determinado fluxograma, eu falei de cliente chega à recepção. Você não vai colocar aqui chegar à recepção, você vai colocar recepcionar o cliente, tá? Beleza? Isso é uma atividade. O início do processo ele bota o círculo. Na segunda atividade, na segunda parte, ele vai botar o gráfico deitado, dizendo assim, recepcionar o cliente. Vai ter que ter uma pessoa que seja a representação do processo de receber o cliente. Porque a administração pensa em processo. O que é o processo, gente? É o fluxo de etapas que vai ter que ser cumprido para que a empresa funcione bem, tá certo? E aí a primeira coisa que ele faz, bolinha, início, bota uma setinha, em seguida ele vai colocar essa atividade complementar, não é? Isso aqui, só para você ter muita clareza, você pode fazer no próprio caderno, caso você não consiga fazer no Lucidchart, caso você não tenha acesso à internet, e nem no outro programa que a gente vai mostrar aqui, tá bom? Mas vamos lá, no caso desse processo aqui, eu digo que a empresa consegue separar todos os copos. Então, é a primeira atividade. Lembro a vocês que todas as atividades aqui existentes no fluxograma tem que ter a sua nomenclatura elaborada através de um verbo no infinitivo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter separar, eu vou ter comprar, eu vou ter vender, eu vou ter analisar, tá? Sempre no infinitivo, um verbo no infinitivo. Ok? O que é um verbo no infinitivo? Os verbos que terminam com AR, ER, IR, separar, comprar, vender, cada uma dessas palavrinhas vai estar dentro do seu gráfico específico, tá bom? Eu não posso colocar aqui separando, comprando, vendendo, analisando, não posso fazer isso, tá? É uma regrinha que é usual você fazer uma coisa dessa. É claro que é compreensível se você utilizar de outra forma, mas para a gente padronizar, vamos fazer dessa maneira, porque é uma boa prática no mercado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar copos. Separar copos. Essa é a primeira atividade desse processo. Ok? Ele está colocando a palavra no infinitivo justamente porque está falando de processo. O ato de separar, né, é um movimento. O ato de distribuir, o ato de fragmentar, né, o ato de coletar, né? Então, por isso que ele coloca no infinitivo, tá certo? E essa informação ele não colocou aqui, eu estou colocando para vocês. É importante colocar o verbo no infinitivo justamente para que você dê a representação do processo que vai estar sendo realizado pela aquela pessoa responsável pelo trabalho em questão, tá certo? Pela etapa da atividade em questão. E essa etapa está sendo colocada aqui na forma de um quadradinho, tá bom? Separar copos, beleza?
Então, retirando-lhes a sujeira. Então, separar copos, em seguida, retirar sujeira. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para o pessoal ir acompanhando, eu vou também colocar a descrição do caso aqui na descrição. Ok? Vamos continuar. Aí ele está explicando aqui cada etapa, né? E aí o que ele está fazendo? Aqui ele já colocou uma segunda atividade, que é a atividade de separar a sujeira, tá certo? Início do processo, setinha, separar copos, setinha, retirar a sujeira, setinha, vamos ver qual a informação que ele coloca, desinfectar os materiais, tá? E assim por diante. Era esse tipo de representação gráfica, tá? Desinfectar os copos, esse tipo de representação gráfica que é o fluxograma, tá certo, gente? Então o que que você tem? Você tem um conjunto de atividades que vão se conectando, todas representando processos diferentes. Uma pessoa separa o copo, outra pessoa retira a sujeira, outra pessoa desinfecta os copos. Uma mesma pessoa pode fazer as três coisas ao mesmo tempo, mas três pessoas diferentes também podem fazer isso, certo? Isso é que é o mais importante, tá? É você entender o processo, e aí as pessoas que estarão implicadas, as pessoas envolvidas na atividade, terão um tipo de desempenharão uma tarefa, duas tarefas ou mais, né? Tá certo? Vamos continuar aqui. Eu vou colocar aqui mais para frente para você ver como é que fica aqui a continuidade. Olha só, aqui ó, ele botou avaliar como os copos ficaram. Logo em seguida, os copos estão limpos? Quem é que está se perguntando isso? Lá no final do processo, você tem essa figura aqui que representa não a atividade, mas a pessoa que irá conferir, vai decidir se o processo está todo completinho, tá certo? Os copos estão limpos, né? Aí ele bota aqui essa outra figura geométrica, né? E aí retorna, bota uma setinha de volta, como se fosse um processo de conferência, tá certo? Você vai conferir para ver se está tudo ok, tá? Estando tudo ok, você pode continuar com outras etapas até finalizar o processo, que vai terminar com uma bolinha aqui que ele coloca, né? É a representação final. Vamos dar uma olhada aqui no processo, no gráfico final dele aqui, só para a gente ver como é que ficou a ilustração. Olha só, aqui ó, outro exemplo, tá certo? Triturar, analisar a densidade, que é um outro gráfico, tá certo? Mas enfim, aí ele, na verdade, está dando vários modelos possíveis que você pode acessar. O cara desse tutorial, que é super interessante. O canal dele, que eu recomendo que você sempre assista, é esse aqui, ó, do José Carlos Vinhais. Elaboração de fluxograma de processos. É muito, muito bom para você ir analisando toda essa coisa do fluxograma, não é verdade? Aí, gente, logo em seguida, né, nós vamos falar um pouquinho do Visage, tá? Que nós já instalamos, concluímos aqui o processo, e o Visage, assim como o nosso Lucidchart, que vocês já observaram na aula passada, está carregando aqui, nosso Lucidchart está aqui, né? Tanto o caderno quanto o Visage Process Modeler, que está bem aqui, ó, tá? Que eu já abri, já instalei, tá? Quanto o próprio caderno, tá? Lucidchart, caderno, Visage, tudo isso são instrumentos para você elaborar o seu fluxograma, tá certo? Esse fluxograma que está aqui, né, que você pode observar com clareza, é apenas um exemplo. Ele é a representação de processos, tá certo? E o que é a representação de processos, gente? É a representação de etapas para cumprir uma atividade. Eu gostaria que vocês fixassem isso, tá ok? Então, começo da atividade, tá certo? Tá aqui, ó, começo da atividade. A pessoa entra na loja, aí você tem a continuidade aqui, certo? E a finalização, tá? Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Aí nós temos também o Visage Process Modeler, que nós vamos ver agora mais adiante. Com o ícone do programa instalado, tá bem aqui, o Visage Process Modeler, você já pode abrir e o programa vai carregar para você, tá bom?
Vou deixar esperar um pouquinho mais aqui carregar. Assim que carregar, eu já introduzo esse conteúdo para vocês, tá joia? Pronto, carregou. Na próxima sessão a gente fala um pouquinho sobre o Visage, ok?